Acho que essa loucura vai dar certo. Galera, falando sério, tá? Deixando qualquer brincadeira de lado. O grande problema do Corinthians... No futebol eu acho que pode dar ou muito certo ou muito errado. Depende de quem vai ceder e quem vai se adaptar ao... Então, hoje é difícil. Ele sai, o Diniz que chega, né, com uma rejeição bem grande. Acho que essa loucura vai dar certo. Galera, falando sério, tá? Deixando qualquer brincadeira de lado. O grande problema do Corinthians está muito longe de ser treinador. O Dorival, em um dos momentos mais turbulentos da história do clube, com crise política, crise financeira, fair play financeiro, elenco curto, conseguiu entregar, deixar aí do seu legado, 2 títulos nacionais. Tudo bem, sem clima, sem resultado, saiu. E trouxeram Fernando Diniz, na minha opinião, um grande acerto do Corinthians. Por quê? Primeiro, ele potencializa jovens da base. Vai aparecer uma entrevista do Sara agora pra vocês. Eu falei pra ele no telefone uma vez também. Foi ele quem salvou minha carreira. Eu devo muito a ele. Muito mesmo. Ele não tá nem aí pra pressão de imprensa, de torcedor, de nada que venha do mundo externo. Se ele acredita no jogador, se ele vê que esse cara tem potencial, ele coloca pra jogar e faz o cara render. Foi assim com muitos jogadores na carreira. E o Corinthians precisa disso. Primeiro, por ter um elenco curto, e esses jovens podem agregar. Segundo, porque é um dos principais ativos do clube. E o Corinthians tem uma dívida que tem que se preocupar com isso. Quem sabe revela um grande jogador, vende o cara por um valor legal que dá uma aliviada. É importante. Segundo, Gabi, mas ele precisa de tempo. Não. Concordo. Até acho que no curto prazo vai dar um jeito, tá? O Corinthians vem de 9 jogos sem vencer, já é um momento turbulento da temporada. Só que ele tem daqui 2 meses um momento atípico, uma parada atípica, que acontece de 4 em 4 anos, que é a parada pra Copa. E aí sim, ele vai poder aperfeiçoar, implementar, treinar de fato o seu estilo de jogo, de uma forma que, na minha opinião, vai encaixar, porque o Corinthians tem jogadores com características importantes pra ele, tá bom? Eu penso isso. E aí? Você concorda ou discorda? É o Misha, rapaziada. Diniz no Corinthians. Dorival sai. Dorival que pra mim tirou leite de pedra nesse time, né? Ganha uma Copa do Brasil, ganha uma Supercopa, mas hoje é insustentável no futebol brasileiro um treinador com uma sequência de 9 a 10 jogos aí sem vencer. Então, hoje é difícil. Ele sai, o Diniz que chega, né, com uma rejeição bem grande. O torcedor corintiano queria outros nomes, se falou no nome do Tite e tudo mais. Outra coisa que eu também não consigo entender, soltaram 2 nomes, um do Tite e outro do Diniz, que são 2 perfis totalmente diferentes, então não dá para entender o que a diretoria quer, né? Diniz chegou, que tem um propósito de jogo, que todo mundo conhece, todo mundo sabe, e que não muda, né? E que eu falo, é 880, se dá certo, é lindo de se ver. Mas também quando dá ruim, o São Paulo foi assim. Muitas vezes dá muito ruim, mas é a forma dele de trabalhar, de jogar. Ele fez um bom trabalho assim no Fluminense, campeão da Libertadores. Acho que também no Vasco, porque leva o Vasco a uma final de Copa do Brasil, que para mim é como um título para o Vasco pelos anos anteriores do Vasco da Gama. Então assim, ele conseguiu, querendo ou não, ter um bom resultado, mas é um treinador que com essa forma dele de jogar, às vezes muita gente questiona. E chega num momento também bem complicado no Corinthians, o torcedor indo pro CT, cobrando os jogadores. Eu acho que para mim o torcedor ele tem todo esse direito, né, de se revoltar no sentido dos resultados negativos e tudo mais, de querer cobrar, mas acho que tem várias formas do torcedor poder mostrar essa insatisfação para os atletas, não indo lá ameaçando, pegando 3, 4 só jogador, que se vocês acham que esses caras amanhã vão virar um Pelé, um Ronaldinho Gaúcho, perdão, não vai, filho. Se o Caio César que tá machucado, que foi cobrado, amanhã ele já volta a treinar, melhorou, não vai, não tem jeito. Se o cara não tiver a cabeça boa, você pode até perder esse jogador, entendeu? Então assim, o Diniz chega num momento conturbado, espero que ele possa fazer um bom trabalho, tá bom? Porque eu ainda gosto, do trabalho do Diniz. Um grande beijo. O Fernando Diniz no comando do Corinthians. Primeiro a gente precisa entender que, ao contrário do Fernando Diniz, o Corinthians tem uma outra essência. É o time do povo, da raça, de jogar por uma bola só e se fechar lá na retranca. Sempre foi assim historicamente, e o Fernando Diniz é o cara do jogo bonito, de toque de bola, do futebol wide. Mas eu acredito, justamente pelo estilo do técnico, eu estou curioso para ver como é que ele vai agir com esse Corinthians no papel. Porque lá de trás, a partir da zaga com os laterais, o Corinthians sabe sair com a bola, com os zagueiros e principalmente com os 2 laterais que são muito técnicos. No meio do campo, o Bidon e
o André também tecnicamente tem bom passe de bola. O Ranieri ali dá uma trombadinha, é mais complexo, mas lá na frente, o Garro principalmente, que precisa voltar a jogar, servindo Yuri Alberto e Memphis, pode dar um bom caldo na mão do Fernando. É o que eu penso. Esse é um pró. Agora, o que acontece? O Fernando, quando chega num clube, ele apresenta um lindo futebol nos primeiros momentos, nos primeiros dias, meses, só que no médio prazo isso não se mantém. Por quê? Porque ele é um técnico muito autoral. Ele não abre mão do estilo dele de jogo, independentemente da mão de obra que ele tem na mão. Então, às vezes ele está fazendo um teste com um jogador que tecnicamente não rende, ele não tem variação. E variação no futebol hoje é muito importante, levando em conta que o Hugo Souza lá atrás não sabe sair jogando com os pés. A gente já viu em alguns episódios, né? Alguns erros que ele cometeu por conta disso. Mas, olhando por esse contexto, o que você pensa? Eu, como corintiano, enxergando futebol, eu acho que pode dar ou muito certo ou muito errado. Depende de quem vai ceder e quem vai se adaptar ao quê. E você, qual a opinião? Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, isso tudo é só mais um episódio comum dentro do futebol? Ou tem algo muito maior acontecendo nos bastidores que ainda não veio à tona? Comenta aqui embaixo, porque a sua visão faz parte desse debate. E pode trazer um ponto que muita gente ainda não percebeu. E se você curte esse tipo de conteúdo, direto, sem filtro e indo além do óbvio, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui no Fute Estopim a gente não deixa passar nada. Toda hora surge uma nova história, uma nova polêmica. E você vai querer estar por dentro de tudo. Então fica ligado, porque o próximo caso pode ser ainda maior que esse.